Em Aracaju, 17h05. Hoje é segunda-feira, hoje é o dia 14 de abril de 2025 e estes são os principais destaques do seu balanço geral desta segunda-feira. Comissão de Segurança Pública do Senado aprova autorização para porte de arma de fogo aos advogados para defesa pessoal. Daqui a pouco, a opinião da OAB Sergipe sobre o assunto no Balanço Geral. Governador distrital de Brasília anuncia crédito especial para taxistas adquirirem veículos elétricos. A medida vai ajudar na economia para usuários do sistema. Ministro Cássio Nunes Marques, do STF, autoriza a Polícia Federal receber informações sobre 2 pessoas com foro privilegiado que aparecem em transações suspeitas com investigados na Operação Overclan. 17h07 na Jornal 17h07. Cumprimento Heron Ribeiro, que chega trazendo seus destaques para o balanço geral desta segunda-feira. Boa tarde, Heron Ribeiro. Ok, seu César Cabral, um grande abraço, boa tarde para você que acompanha o melhor programa do rádio jornalismo de Sergipe, do Norte-Nordeste brasileiro. O seu informativo do início de tarde, do final de tarde e início de noite. No município de Nossa Senhora do Socorro, a situação que envolve as negociações da categoria do magistério com o executivo será um dos nossos destaques dentro de instantes. Ainda no interior do estado de Sergipe, no município de Riachuelo, chuvas torrenciais durante o final de semana chegaram a atingir o templo religioso deste município e suspendeu alguma parte da programação. Também em destaque, dentro de instantes, vice-presidente da República vem a Sergipe e participa de evento no último sábado. Já as informações serão trazidas aqui na Jornal A Voz do Povo. E as chuvas também na capital, César, atingiram o Instituto Parreira Horta e parte da lateral fica comprometida. Isso, Heron Ribeiro, são 17h08 na Jornal 17h08, faltando 52 para as 18 horas. Girando e tomando conta da cidade, está chegando ele. Alô, alô, Roberto Silva, sem caô. Boa tarde, Roberto. Polícia tira de circulação indivíduo perigoso que comandava o tráfego na Coroa do Meio. Detalhes daqui a pouco, quando também estarei enfocando o panorama das rodovias estaduais e federais que cortam o estado de Sergipe e o roubo de bicicletas eletrônicas que está acontecendo na capital de todos os sergipanos, Aracaju. Além disso, vou também enfocar a morte de uma criança que foi mordida por várias vezes por um cão na cidade de Indiaroba. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho no seu balanço geral. Valeu, Roberto Silva. Agora vamos até o Baixo São Francisco, de lá ouço o chamado do vulcão do rádio brasileiro. Alô, Messias Santos. Em Penedo, colisão entre motocicleta e carroça deixa 2 crianças de 5 anos e 2 mulheres feridas. E mais, Neópolis forma a primeira turma de curso para operadores de tratores. Já em Brejo Grande, burros na praça assustam moradores. No povoado e também no município. Já em Propiá, ação conjunta da Polícia Militar reprime irregularidades no trânsito. E mais, Capela de Bom Jesus Navegantes é alvo de furto na cidade ribeirinha de Propiá. Tudo isso e muito mais daqui a pouco no seu Balanço Geral. Valeu, Vulcão Messias Santos. Daqui a pouco você volta com essas e outras notícias. Agora são 17h10.
Vamos até a Sala Nacional e Internacional dos Esportes com ele, o gigante da informação, Wilson Tavares. Alô, Wilson. Alô, César Cabral, alô, Ero Ribeiro, público ouvinte do Balanço Geral. Começou a Série C do Campeonato Brasileiro. Confiança tropeçou, deixou uma péssima impressão, tomou de 3-0 do Botafogo da Paraíba em João Pessoa. Agora vai jogar a partida primeira da Série C deste ano em casa, no próximo domingo de Páscoa, contra o Caxias do Rio Grande do Sul. Já o Itabaiano, nosso tricolor, fez bonito na sua volta à Série C, de virada, ganhou do Náutico no estádio Mendonção por 2-1. Agora o tricolor arruma as malas para viajar e jogar no próximo sábado, 4 da tarde, na cidade gaúcha de Erechim, contra a equipe do Ipiranga. Sergipe e Lagarto estreiam nesse final de semana. O Lagarto joga em casa contra a União de Tocantins e o Sergipe vai à Bahia para jogar no domingo contra a equipe do Jequié. Já os detalhes do Balanço Geral. Valeu, gigante Wilson Tavares. São 17h12 na Jornal 17:12. Agora vamos direto à redação de jornalismo do Grupo Jornal FM para conferir as informações do trânsito. Ao vivo, Júlia Monteiro, quais são as atualizações para os nossos motoristas? Alô, Júlia! A rota certa! Oferecimento. Quer financiar sua Honda? Vem pra Maravilha Motos! Boa tarde, Heron, César e todos que estão sintonizados aqui na Rádio Jornal. A atualização vai para os condutores que trafegam nas proximidades da Avenida Deputado Pedro Valadares. O trânsito na via está intenso devido a obras que estão sendo realizadas na pista, então a sugestão é recalcular o trajeto. E não esqueça de redobrar a atenção nesse período chuvoso. Utilizem o cinto de segurança e, para os motociclistas, não esqueçam o capacete, porque com a Maravilha Motos você acelera seus planos. Consórcio e financiamento com as melhores condições. Maravilha Motos, a sua casa da Honda em Sergipe. Meu nome é Júlia Monteiro para o Rota Certa. Sabe onde está sua Honda nova? Na Maravilha Motos. Aqui você encontra as melhores condições para sair de moto zero. Financiamento facilitado, consórcio sem juros e aquele atendimento que só a Maravilha tem. E tem mais, são 5 lojas prontas para te atender: Aracaju, Itabaiana, Nossa Senhora da Glória, Propriar e Canindé. Oficina especializada, peças originais e tudo o que você precisa para rodar com segurança e estilo. Então não perde tempo, vem pra Maravilha Motos, a sua Honda tá aqui. 17h13 na Jornal, com sonoplastia de Luciano Lima Tavares e a direção-geral de José Rinaldo de Oliveira Filho. Está no ar pela Rádio Jornal, o Balanço Geral. Balanço Geral, a informação total. César Cabral. Olha aí, são 17h14 na Jornal, 17h14, faltam 46 minutos para as 18 horas. Aqui é o Balanço Geral, o seu informativo dos finais de tarde da Rádio Jornal, a voz do povo. As comissões do Senado Federal aprovaram 4 projetos de lei que autorizam o porte de armas para fiscais da FUNAI e de outros órgãos da área do meio ambiente, como também para advogados, mulheres sob medida protetiva de urgência e agentes de unidades socioeducativas. A Comissão de Segurança Pública aprovou a autorização de porte de arma de fogo aos advogados para defesa pessoal. O projeto de lei de número 2734/2021 do senador Flávio Bolsonaro do PL de São Paulo, presidente do colegiado, recebeu voto favorável do relator, senador sergipano Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, e agora segue para a Comissão de Constituição e Justiça.
A previsão do porte de arma de fogo para advogados, além de assegurar um eficiente meio para a proteção pessoal desses profissionais, equipara-os aos membros do Judiciário e do Ministério Público, categorias que já possuem essa prerrogativa. Esse tratamento isonômico mostra-se necessário uma vez que, como muito bem destacado nas justificações das proposituras, não há hierarquia entre advogados, juízes e promotores de justiça. Ademais, embora desempenhem funções distintas, todos integram corpos técnicos essenciais à função jurisdicional do Estado, foi o que afirmou o senador Alessandro Vieira. O texto aprovado altera o Estatuto da Advocacia e o Estatuto do Desarmamento, inserindo em ambos o direito de advogados inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil portarem arma de fogo para defesa pessoal em todo o território nacional. Caberá ao Conselho Federal da OAB a regulamentação. Alessandro Vieira acatou ainda parcialmente emenda apresentada pelo senador Sérgio Moro, do União do Paraná, estabelecendo o comprovante de exercício regular da advocacia, fornecido pela OAB, como documento suficiente para demonstrar a efetiva necessidade do porte. A mesma emenda condiciona o exercício desse direito ao cumprimento dos requisitos legais e veda o ingresso armado em fóruns, tribunais, estabelecimentos prisionais e estabelecimentos públicos e privados sujeitos a regras próprias de segurança. Outra emenda do senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, também acolhida, exige a comprovação da capacidade técnica e da aptidão psicológica para manuseio da arma. Nós estamos na linha com o advogado Eric Furtado, da Comissão de Prerrogativas da OAB Sergipe, que fala conosco agora, para os nossos ouvintes aqui do Balanço Geral, sobre esta decisão da Comissão de Segurança Pública do Senado Federal, que aprovou a autorização do porte de arma de fogo aos advogados para defesa pessoal. Boa tarde, doutor Eric Furtado, aqui no Balanço Geral, César Cabral e Heron Ribeiro. Boa tarde, César. Boa tarde, Heron. Sempre um prazer aqui estar com vocês e agradecer em nome da OAB pelo esse espaço disponibilizado. Inicialmente, doutor Eric, gostaríamos de saber a posição sua e da própria Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Sergipe, a respeito desse projeto de lei que é de autoria de Flávio Bolsonaro, mas que foi relatado na comissão pelo senador sergipano Alessandro Vieira. Qual é a posição da OAB em relação ao porte de arma, à permissão do porte de arma pelo advogado? Bem, na verdade é um projeto de lei, né, que ainda assim tem uma longa tramitação, seja pelo Senado ou pelo Congresso, ainda para sua efetiva, né, o seu efetivo cumprimento, mas ele visa estabelecer a isonomia entre os atores do judiciário, entre os juízes, entre os promotores e advogados. Exatamente. Então, esse foi o primeiro passo, o passo inicial, porque passou pela comissão, né? A primeira comissão que ele foi apreciado, que foi a Comissão de Segurança Pública, evidentemente deve passar pela Comissão de Justiça, que é a comissão mais importante, e passando pela Comissão de Constituição e Justiça, deverá ir a plenário do Senado. Não sei se somente o Senado aprovando poderia tornar lei, ou se é necessário que a Câmara também se pronuncie a respeito desse projeto. Mas ele dá uma proteção maior ao advogado. Na sua ótica, doutor Eric, qual é a visão que o senhor tem desse projeto? Exatamente, né? Ele vai trazer a isonomia, né, como eu estava se falando. Né, os promotores, os juízes, eles já possuem porte de arma funcional, né, isso é importante, né, para o exercício da função deles, ainda vai ser uma atividade de risco, mas isso também não é diferente da advocacia. Nós também exercemos atividade de risco e por conta da isonomia, uma prerrogativa da advocacia, que diz que não há hierarquia, nem entre juízes e promotores, o artigo não tem porquê também a advocacia ser preterida nesse direito.
É porque, na realidade, o advogado, a depender do segmento que ele atue, né, senhor Heron, ele realmente exerce, a rigor, uma atividade de risco, principalmente Muito quando risco, da área trata criminal, da área criminal, né, visitando presídios, defendendo criminosos, né, que todos nós temos direito a ampla Agrada alguém, desagrada automaticamente. defesa, exatamente. É sempre porque o advogado, quando abraça uma causa, ele abraça de verdade, né? Ele vai a fundo tentando livrar o seu cliente quando ele está na iminência de ser condenado por algum crime ou delito praticado. Então, é de fato, realmente, uma atividade de risco. E já vimos, inclusive, casos de que advogados foram ameaçados, foram feridos, foram até mortos, né? Já houve morte de advogado, né? Por conta de uma insatisfação de cliente. Bom, não vamos entrar no mérito porque a motivação não justifica. O senhor, no caso, teve um propriedade, uma advogada teve a propriedade invadida, na verdade. A advocacia, na verdade, não só a criminal, né? Ela possui também uma atividade de risco. Então, imagine um advogado também na situação de família, um advogado até que vai realizar uma execução, uma dívida de alto valor, que ele pode executar. Todo mundo, na verdade, então, na advocacia, ela pode ter esse risco. Claro que sempre quando a gente fala em risco, nós pensamos na área criminal, né? Mas isso realmente ela é amplificada para todas as áreas de atuação. A advocacia sempre vai estar naquele contraponto, né, de que vai ter uma pressão resistida, ou seja, a gente vai estar de um lado, vai ter alguém do outro, a gente vai ter sempre uma disputa de interesse, né, e essa disputa de interesse, infelizmente, pode acabar, né, ocasionando algum atentado à vida do advogado, né, o advogado é advogado. Ano passado nós tivemos várias matérias, né, exatamente nos jornais, contando de assassinatos, né, por conta da profissão. Isso. Então, o lado perdedor sempre fica inconformado, não se conforma com o insucesso, não é verdade? É verdade. E tem questões muito polêmicas, né, doutor? Tem questões, às vezes, de herança, de separação de casais, né? E quando envolve também bens, separação de bens, aí o problema aumenta, né? O problema é grande de bens, não só para provocar separação, mas como também na separação. Sempre que a gente envolve alguma pretensão, seja dinheiro, seja liberdade, né, pode ter exatamente esse risco para a advocacia. Infelizmente, as pessoas não separam a posição do advogado para daquele cliente, para aquela situação que ele está defendendo. Então, acaba somatizando aquela raiva e acaba transferindo para nós. Então, por isso que é, sim, uma atividade de risco, né, como disse, como promotor, como o juiz. Né? Todos nós integrando o sistema de justiça somos essenciais para a administração da justiça, cada um no seu polo, na sua linha de atuação, né, de igual importância e também de igual risco de vida, igual o risco à integridade física. Né? Os defensores públicos já possuem também o porte ou só o promotor ou o juiz no momento? Você tem essa informação? Não, somente promotores e magistrados. E os magistrados, juízes e desembargadores. Isso. Ok, então, para concluir, doutor Eric Furtado, agradecendo a sua participação aqui no Balanço Geral, para a ordem do OAB, pelo menos, a priori, esse projeto sendo aprovado, traz isonomia aos advogados, aos operadores do direito. Exatamente. Vai justamente garantir, né, essa prerrogativa da advocacia, que é a manutenção da isonomia entre os outros atores judiciários com a advocacia. Ok, muito obrigado então ao doutor Eric Furtado, da Comissão de Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil, secção do Sergipe, sobre este projeto de lei que está tramitando no Senado Federal, já foi aprovado na Comissão de Segurança Pública e deverá ir a plenário. Olha, César, eu soube que há um estudo, inclusive, também, para que esse projeto venha atingir os profissionais de comunicação, principalmente aqueles que trabalham, os que são cronistas policiais. Os que Olha, vamos embora, são 17 horas. Está em estudo esse projeto. Está em estudo, né? Tomara que fique no estúdio. É verdade. 17h25, terminou. Um abraço, doutor. Um abraço. Eric Furtado. Olha aí, são 17h25, agora faltam 35 minutos para as 18 horas. Na Voz do Povo, aqui é o Balanço Geral, seu informativo nos finais de tarde da Voz do Povo. E o Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual vai intensificar a fiscalização das rodovias de Sergipe durante o período da Semana Santa, entre os dias 16 e 21 de abril.
A medida busca coibir abusos e garantir a segurança viária durante o aumento no fluxo de veículos em direção ao interior e litoral sergipano. Essa matéria, com certeza, será destaque daqui a pouco com o companheiro Roberto Silva, que não dorme no serviço. Ele entende tudo de rodovias. É verdade. Grande Roberto Silva, sempre atento e sem caô. São 17h25 na Voz do Povo. E a 41ª edição dos Jogos da Primavera, maior evento do desporto escolar em Sergipe, foi aberta no último dia 10 e, junto à solenidade, o governo do estado disponibilizou as inscrições para a competição por meio do link. A expectativa deste ano é ultrapassar a quantidade de inscrições de 2024, quando participaram mais de 11 mil estudantes de mais de 400 escolas de todos os 75 municípios espalhados pelas redes municipal, estadual e particular. Os Jogos da Primavera são uma realização do governo de Sergipe por meio das Secretarias de Estado da Educação e do Esporte e Lazer. Ao acessar o site, estará também disponível a aba dos Jogos da Primavera ao lado direito do perfil, que direciona para o novo site de inscrições. O aluno precisa do professor ou dirigente da escola para efetuar a inscrição. Também, nesse mesmo endereço eletrônico, professores, alunos e responsáveis pelos jogos poderão acessar um tutorial, calendário dos jogos, regulamento, boletins técnicos e notícias das competições. O evento tem abertura prevista para o dia 24 de abril, com o tradicional desfile das delegações escolares e bandas de fanfarras. As competições acontecerão no período de 26 de abril a 8 de agosto. Nesta 41ª edição, serão 28 modalidades: futsal, atletismo, surf, ciclismo, jiu-jitsu, voleibol, handebol, basquete, natação, tênis de mesa, xadrez, basquete 3x3, wrestling, taekwondo, karatê, badminton, ginástica artística e rítmica, vôlei de praia, polo aquático, triatlo e tiro com arco, além das paramodalidades para atletismo, para natação, vôlei sentado e para badminton. Uma grande novidade deste ano é a inclusão do skate, repetindo o sucesso de 2024, quando foram incluídas competições de surf, modalidade que estará presente pelo segundo ano consecutivo. A ampliação das modalidades reforça o compromisso do evento em abraçar diferentes expressões do desporto e incentivar novas gerações de atletas. Isso, César. Lembrando, César, que final de semana, mudança aqui nos executivos municipal de Aracaju. A doutora Emília Correia, em função da viagem, foi visitar familiares, filhos no exterior. Ricardo Marques, vice-prefeito, assumiu e botou o pé na lama, viu, Zé? Foi. Com a chuva. Não teve jeito, né? Aquela chuva aqui dentro na madrugada, viu? A prefeita Emília Correia foi ao Canadá, e o vice-prefeito Ricardo Marques assumiu, então, na sexta-feira. E na madrugada da sexta para o sábado foi relâmpago e trovão, raio, rapaz, foi um negócio sério. Muita chuva aqui na Caju. E ele experimentou logo, né? Rapaz, segundo ele, gostou. Botar o pé na lama. Colocou uma galocha no pé. Opa! É verdade. E olha a coincidência, César. Também o vice-governador de Sergipe, Zezinho Sobral, assumiu o executivo estadual, né? No mesmo dia, na sexta-feira, né, o governador também pediu licença, porque no sábado se teve que seguir viagem para os Estados Unidos, onde, no mesmo período, tanto Emília Correia quanto o governador, né, ficarão fora do Brasil, fora de Sergipe do Brasil, evidentemente, até o dia 20. Isso. 21 é feriado, dia 22 eles reassumem os seus postos, né? Com certeza, isso mesmo. Ok, senhor? Bom trabalho para ambos, não é verdade? E boa viagem, bom retorno. Boa viagem para quem está viajando também. Também, né? Bom retorno. 17h29 na Jornal. Uma viagem com ida e volta em paz, não é verdade? Com certeza. Faltam 31 para as 18, girando e tomando conta da cidade sem caô. 91,3. Valeu, seu Roberto! Fala, Roberto! Fala, papai! Sou Santa Cabral do Vale e meu abraço para Luciano Lima Tavares, que está na produção nesta primeira fase do Balanço Geral
programa que domina a audiência na capital, na Grande Aracaju e em todo o estado de Sergipe. Quem afirma isso é o Zé Raimundo, taxista, que está chegando no município de Cararu. Ele que é amicíssimo do professor Ariadne Silva, também da professora Deia, além do famosíssimo Caibeira, também ligadinhos na Jornal em São Júlio César, Peregrino, Zé Carlos da Sapataninha, São Cristóvão de Olhos se abre. Em instância, o nosso querido Luciano Penento Bias Barreto, Gilino Gispola em Feira Nova, Anistia Barbeira em Capela e criança flamenguista do conjunto Marcos Freire 3. De imediato, eu convoco o delegado Helder Sanches, ele que tirou com a operação unificada entre as polícias, indivíduo bastante perigoso que dominava a região da Coroa do Meio. Conte tudo do condenado delegado Helder Sanches. A importância dessa coletiva é prestar satisfação e dar informações à sociedade e sobretudo à famílias e amigos do professor Tairone. Essa operação foi em conjunto com a Polícia Militar, através do CPMC, e Polícia Civil, através da 3ª DM e COP. E a gente tinha o objetivo de cumprir mandatos de prisão, de recaptura de Lucas Latrol e também um mandado de prisão de roubo pelo COP. E também ouvi-lo, o Lucas Latrol, em procedimentos que correm no DHPP, que ele é envolvido em crimes de homicídio. Eu até repito, crimes, tá? Não é um só não, são vários em que ele há envolvimento. Quem é Lucas Latrol? Lucas Latrol, ele matou o professor Tairone em 2015 para roubar uma corrente de prata. E para isso ele deu várias facadas nas costas do professor para levar esse bem. E acabou vendendo por R$300. Além do mais, Lucas Latrol, ele é envolvido com roubos na região ali da Coroa do Meio e homicídios em várias partes da cidade. E essa operação, que ocorreu na sexta-feira, tinha por objetivo dar o cumprimento nesses mandatos de prisão. Perfeitamente, ele que liderava o tráfico ali numa parte da Coroa do Meio. E para isso ele matava desafetos, matava consumidores de droga que não pagava. Exatamente, a ficha de Lucas Latrol é extensa. Ele, como eu disse antes, ele foi condenado nesse latrocínio do professor Tairone por 20 anos. Ele teve esse benefício da saidinha, não retornou. E não retornou por quê? Ele arrumou uma profissão. Qual a profissão dele? Matar, roubar e destruir. Ele roubava pessoas, matava desafetos, matava pessoas por dinheiro e traficava, destruindo famílias através da droga. Perfeitamente. O objetivo era prender Latrol, dar cumprimento a esse mandado de recaptura, o mandado de prisão pelo COP, mas quando a equipe fez a entrada, ele atirou contra a equipe e a equipe revidou. Perfeitamente. Foi encontrado ele com uma calibre 12 e, posteriormente, lá dentro a gente encontrou granadas. Depois que a gente terminou a operação, que caiu a ficha, né, da equipe, a gente não foi nem pelo fato dele ter atirado na gente. A gente até pensou, se ele tivesse jogado essa granada quando a equipe fez a entrada, provavelmente a gente não estaria aqui conversando hoje. Exatamente, repito, foi uma união entre a Polícia Militar, através do CPMC, Polícia Civil, através do COP e 3ª DM, e essa somatória de informações possibilitou o êxito nessa operação e sem ter maiores danos colaterais aos vizinhos e à própria equipe. Sobretudo por conta desse armamento que ele tinha em casa, essas granadas e essa calibre 12. Sim, as investigações continuam, mas porque ele é envolvido com droga, com tráfico, né? Com tráfico. Há outros homicídios sendo mencionados e, além do mais, havia um segundo elemento que fugiu do local e a investigação continua para tentar identificá-lo. Aí, a participação do delegado Helder Sanches, titular da 3ª Delegacia Metropolitana, que foi responsável pela coordenação dessa ação policial que tirou de circulação
esse perigoso indivíduo que comandava o tráfico de drogas na Coroa do Meio. E César Cabral decidiu, eu cumpro o que é decidido em pauta, ao vivo, hein? Agora vamos convocar o nosso querido Tenente Coronel Silveira para falar a respeito da Semana Santa. Todo o planejamento já está pronto, é isso mesmo, Tenente Coronel Silveira, comandante da Polícia Rodoviária Estadual. O BPRV, órgão de trânsito da Polícia Militar do Estado de Sergipe, já está com o planejamento todo pronto para esse feriadão da Semana Santa, que incide junto ao feriado de 21 de abril de Tiradentes. Serão 6 dias de efetivo extraordinário, ou seja, policiais convocados nas suas folgas para reforçar o policiamento. Ao todo, 15 viaturas, entre elas 14 com policiais e o caminhão boiadeiro para recolher os animais soltos na pista, estarão atuando durante todos esses dias nas rodovias estaduais. A gente alerta para o condutor imprudente que, apesar de ser um feriado bastante tranquilo, historicamente a Semana Santa é bastante tranquila, mas ainda existem condutores que possuem a irregularidade de atuar em infrações de trânsito. Então, principalmente a estes, cabe a orientação para que tenham mais prudência, respeitem a legislação e a sinalização do trânsito. Além disso, aqueles que vão viajar observem toda a manutenção do veículo para não ficarem na mão durante a sua viagem. Um grande abraço. Outro abraço para o senhor, Tenente Coronel Silveira, comandante da Polícia Rodoviária Estadual. Ele que tem no setor especializado de sinistros, o Tenente Tavares, que informou que infelizmente mais uma pessoa veio perder a vida dessa feita lá nas proximidades do município de Tobias Barreto, hein? Um ciclista envolvido no acidente, motociclista, a Polícia Rodoviária Federal também registrou acidente com vários motociclistas, mas felizmente apenas com danos materiais nas motos e lesões leves do motociclista. E informo também que o que chamou a atenção da Polícia Rodoviária Federal foi o indivíduo que estava com mandato de prisão em aberto no estado de São Paulo. A outra ocorrência policial de final de semana registrada pela DF diz respeito à bicicleta que foi roubada na capital sergipana. Essa bicicleta agora, né, com bateria tal, que circula aí arrendada, a exemplo dos patins, né, Antônio Vieira, popular Pichilinga. Ele andando de patinete é uma onda, viu, o cara César Cabral do Vale, o famosíssimo Pichilinha. 2 delas foram roubadas aqui em Aracaju e o cara se mandou em uma caminhonete, né? E chegando em Itaporanga, fez negócio. Trocou uma das bicicletas por um telefone celular. O rapaz que trocou, inocente, sem saber que a bicicleta, né, era roubada, bicicleta que tem bateria, que roda normalmente sem você pedalar. O que é que aconteceu? Terminou detido, terminou preso e agora vai responder na justiça, porque quem compra roubo é intrusão e aí pode pegar uma punição. Espero em Deus que ele resolva essa situação o quanto antes, que na Semana Santa o cara pagar por uma coisa desse tipo, amigo, não é fácil não. Eu vou ficando por aqui, hein? Dizendo a você que eu volto daqui a pouco com muito mais informações no Balanço Geral, programa que segundo Iracema de Mãe, Conceição do Bolulu, de Peregrino, Terezinha do Bugio, a Cássia Barros, Carmen Dantas, Selma Tavares e a não menos famosa Cátia Pelotão, domina a audiência em todo o estado de Sergipe, norte e nordeste do Brasil. E a dupla fantástica da comunicação sergipana, da comunicação nordestina, está de volta. Quem é essa dupla? Luciano Lima Tavares. César Cabral. Agora são 17 horas e 39 minutos na jornal, 17h39, faltando 21 minutos para as 18 horas. Vamos ao intervalo comercial. Na volta tem muito mais informação para você aqui no Balanço Geral.